Aparelho ortodôntico convencional versus aparelho ortodôntico autoligado ou autoligável. Qual é o melhor? Eu sou Werner Ockner, ortodontista, e vou contar nesse vídeo para você qual as principais diferenças, vantagens e desvantagens desses dois aparelhos. Antes das minhas dicas, se inscreve no meu canal e dá um like nesse vídeo. Nós sempre conhecemos o nosso aparelho ortodôntico convencional há anos, né? Desde a década de 60, 70, quando começaram os primeiros brackets ortodônticos. Antes era muito cruel, teria que usar bandas em todos os dentes. Mas a partir da época de 60, 50, 60, começaram, aqui no Brasil pelo menos, os primeiros brackets ortodônticos, né? Ainda sem angulação, um período bem do início, né? Agora os brackets ortodônticos evoluíram bastante, eles têm uma tecnologia muito grande empregada neles, mas lembre-se, lá no nosso vídeo anterior, que os brackets ortodônticos não são nada sem os arcos ortodônticos. Os brackets ortodônticos são aqueles que a gente conversou, são colados de pré-molar a pré-molar, né? Nos dentes posteriores a gente tem as bandas ou os tubos. Eu não gosto muito das bandas, por quê? Porque as bandas prejudicam muito a gengiva, acabam causando cárie, né? A gente faz essa colagem de brackets de pré-molar a pré-molar e depois a gente vem colocando o arco ortodôntico para ativar esse aparelho. E estes aparelhos convencionais, aparelhos ortodônticos convencionais, eles tinham aqueles sistemas que eram as ligaduras ortodônticas, aqueles famosos elásticos, né? Aqueles elásticos que você colocava em cada bracket para ativar, né? O ortodontista ia lá em cada bracket e colocava para você. Existem outra forma de você prender esse aparelho ortodôntico, que são os fios de amarrilho. Os fios de amarrilho são fios metálicos bem finos, não confunda fio metálico com o arco ortodôntico. Os fios de amarrilho são fios bem finos que você usa para travar esse bracket ao arco ortodôntico e assim você ativa o seu aparelho. Então, basicamente, esse aparelho ortodôntico convencional, ele é ativado ou através da borrachinha ou através dos fios de amarrilho. O aparelho autoligado ou autoligável, qual é a principal característica dele? Ele tem uma portinha que você abre essa portinha, né? Como se fosse uma porta de correr. E você põe o arco ortodôntico aqui e você fecha essa portinha e trava esse arco. Dessa maneira você vai ativando o seu aparelho. Começa lá no segundo pré-molar, primeiro, vem vindo e vai ativando esse aparelho. O aparelho autoligado, ele já tem mais ou menos um histórico aí de mais ou menos 15 anos. Ele não é tão recente. Eu me lembro que quando eu estava fazendo o meu mestrado lá entre 2010 e 2013, as empresas já iam lá na escola apresentar as primeiras versões brasileiras desse bracket. Mas na época, como eu nunca gostei de experimentar as coisas novas assim já de início, porque você precisa ter um tempo para saber se esse produto realmente vai funcionar, se não vai ter muita queixa. Então eu esperei um bom tempo até que começasse a usar para ver se realmente teriam bons resultados. Mas o que eu noto hoje é que o aparelho autoligado realmente ele caiu no gosto dos ortodontistas. E hoje as empresas estão fazendo muita propaganda em cima do autoligado. E eu confesso que hoje eu virei um fã do aparelho autoligado, porque as principais vantagens do aparelho autoligado quais são?
ele é um aparelho, primeiro, ele dispensa elásticos, então você não precisa dos elásticos. O que acontece? Normalmente os elásticos, você coloca os elásticos, passa uma semana, esses elásticos começam a pigmentar, através dos corantes das comidas, eles começam a acumular placa, realmente eles deterioram em uma semana, chega no final do mês, eles causam uma deterioração desse aparelho terrível, um acúmulo de placa, um gosto ruim na boca. Então, vantagem do aparelho autoligado não tem ligaduras elásticas. Não estou dizendo, às vezes você vai precisar em alguns casos juntar dois dentes, eles estão tortos, você vai precisar do elástico, mesmo no aparelho autoligado. Mas normalmente eles não têm elásticos. A segunda vantagem, você não vai precisar de fios de amarrilhos também nesses bractes autoligados. E, consequentemente, como você não tem elásticos e nem amarrilhos, você vai ter os autoligados, são aparelhos assim mais higiênicos, né, do que o aparelho convencional, porque a ausência de elásticos. Outra coisa, os fios também, os amarrilhos, fios de amarrilho, às vezes fica uma pontinha que podem machucar o seu aparelho, e isso não tem no autoligado. O terceiro ponto normalmente manutenções mensais mais rápidas. Aparelhos autoligados, eles são mais rápidos de fazer a manutenção. Muitas vezes você não precisa trocar o elástico, você só precisa pegar esse arco, arrumar ele se ele não tiver nada torto e colocar novamente e ativar, né? No caso do outro, você teria que trocar todos os elásticos. Neste não, você pode deixar o fio agindo por mais tempo. Quarta vantagem do aparelho autoligado é a questão assim, deslizamento dos arcos ortodônticos nesses bractes autoligados. Os bractes autoligados, eles oferecem menor resistência à movimentação ortodôntica. Isso quer dizer, você consegue trabalhar com esses bractes melhor. Eu digo assim, a meu ponto de vista, eu tenho obtido uma boa resposta com relação a eles. Mas a gente nota que revistas científicas, artigos, demonstram que não tem diferença entre o aparelho autoligado e o aparelho convencional na questão movimentação ortodôntica e na questão sensibilidade nos dentes. Mas eu gosto muito desse aparelho e eu acredito que nos meus casos ele tem funcionado mais rápido e menos sensibilidade ao paciente. Mas isso assim, respeitando as normas de montagem, respeitando o tempo biológico de cada paciente. Se você ainda tem mais dúvidas sobre aparelho ortodôntico, nós temos aqui no canal uma playlist só sobre este assunto, aparelhos ortodônticos. Se você quiser também, me manda seus comentários, eu adoro responder comentários, gosto das sugestões e até das críticas. As críticas fazem a gente melhorar. Te vejo no próximo vídeo, lembre-se, sempre sorrindo e sendo feliz.